Nesse tutorial, vou compartilhar com vocês a parte prática de uma vaga de estágio em uma consultoria ambiental grande aqui de São Paulo. Nessa parte prática, a gente tinha que fazer o georreferenciamento de uma carta topográfica, essas comuns que a gente acha na loja do IBGE, e o mapeamento de uso solo com imagem aérea. Nesse mapeamento de uso solo, a gente tinha que criar um polígono para delimitar a área de interesse, fazer um buffer, e para organizar os dados, a gente tinha que criar um geodatabase, um future dataset, um future class e um domínio para esse future class, além de um layout para finalizar o mapeamento de uso solo. Essas são duas etapas, básicas de uma consultoria ambiental e é uma coisa que dificilmente você vai aprender na faculdade. Então eu vou estar deixando o título dessas etapas ao longo do vídeo para você achar elas de maneira mais rápida. Caso você ainda não tenha feito nenhuma dessas etapas, me segue desde o início. Eu vou deixar os arquivos aqui na descrição do vídeo e aí você faz o download e vai me seguindo desde o início. A ideia é que você faça esse tutorial e pesquise sobre esses temas posteriormente. Bom, de enrolação já basta a maior parte das aulas da faculdade, então vamos para a primeira parte aqui. Antes de começar, eu queria mostrar para vocês a versão que eu estou usando. É a 10.7.1. A empresa recomendou que a gente fizesse o download da versão mais atual em inglês. Se você tiver interesse em baixar essa versão, eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo para você seguir o tutorial e fazer o download onde eu fiz. Mas é interessante que você siga a recomendação que a empresa te passar, né? Outra coisa que eu preciso mostrar é que está sem sistema de referência e sem sistema de coordenadas. Isso daqui a gente vai ter que manipular ao longo do processo de georreferenciamento de carta topográfica. E georreferenciamento de carta topográfica é um tema bastante comum aqui no YouTube, então eu não vou ficar tanto tempo nele. Eu vou tentar passar rápido assim, pela maior parte do processo e dar ênfase em algumas etapas. A primeira etapa é inserir a imagem. Eles disponibilizavam um JPEG, um arquivo JPEG, e você adicionava. Só que se você for fazer um trabalho futuramente, talvez o IBGE não disponibilize mais o JPEG. Eu fui entrar essa semana e não tinha mais o JPEG disponível, estava disponível só o PDF. Se tiver disponível só o PDF, você baixa o PDF e aí vem aqui e converte ele. Conversões, vem PDF, converter PDF para TIFF. Aí você acrescenta aqui você insere aqui o PDF e depois coloca onde você quer salvar. E lembra de colocar .tiff com um F só. Se você colocar TIFF com dois Fs vai dar erro. Por mais que esteja escrito aqui com 2 Fs. E é isso. Aí voltamos aqui para a primeira etapa. Inserir a carta topográfica. Eu vou fazer com o JPEG para manter uma situação mais real. Ele vai avisar aqui que não tem referência espacial, você dá um OK. Beleza. Agora, a segunda etapa é identificar o sistema de referência da carta topográfica. Essa é uma carta topográfica de São Roque, é aleatória, não é essa que foi disponibilizada. A gente vem aqui em Datum horizontal e confirma o sistema de referência, SAD69. Depois a gente vem aqui em cima no canto superior direito e encontra o fuso 23. E a gente sabe que está no hemisfério sul, então é só vir agora aqui em Layers, Propriedades. E agora a gente vai definir o sistema de referência do ArcGIS, de acordo com o sistema de referência da carta topográfica. A gente vem aqui em Sistema de Coordenadas Projetadas, UTM, South America, desce lá embaixo, South America, UTM, Zona 23S, SAD69, UTM, Zona certinho, aplicar, OK. Pronto, agora o sistema de referência do ArcGIS está igual ao sistema de referência da carta topográfica. Agora a terceira etapa é a gente fazer a coleta dos pontos de controle do georreferenciamento e iniciar o georreferenciamento de fato. Por enquanto a gente só decona o sistema de referência da carta topográfica e do ArcGIS. Então vamos aqui em adicionar pontos de controle, dar um zoom até a intersecção, tenta deixar essa cruz com a mesma dimensão do pixel. E aí assim você não coloca nem para cá, nem muito para a esquerda, nem muito para a direita, tenta centralizar ele da forma mais precisa possível. Tira o zoom. Se você quiser ir um pouco mais para cima do mapa, um pouco mais para baixo, você clica com a bolinha do mouse. Clica e arrasta.
Aí clica com o botão direito e insere as coordenadas XY, né? Coordenada X 272.000, coordenada Y 7398.000. Pronto. Aí o mapa vai sumir, né? Porque ele vai assumir a coordenada que a gente especificou. A gente vem aqui, clica com o botão direito em cima da camada, dá um zoom. E agora faz isso para pelo menos 4 pontos, né? Ao longo da carta e na parte mais extrema da carta. Então eu vou terminar de coletar os pontos e eu já volto com vocês. Pronto, já fiz a coleta dos 4 pontos básicos, a gente vem aqui na camada, clica com o botão direito, dá um zoom e agora clica aqui nessa abinha para a gente olhar a tabela da coleta dos pontos. Aqui vai ter a numeração deles e aqui vai ter a coordenada, ó, x e a coordenada y. Aqui vai ter o erro, né, RMS do georreferenciamento. Esse erro aqui está dentro do aceitável, tem que ficar nessa faixa. O problema é se tiver um erro gigantesco, que até ele coloca um Ezinho aqui para elevar a potência. E aí é a hora que você vai vir aqui e vai confirmar, vai vir em cada ponto e vai confirmar se está a coordenada certinha. E aí faz a correção, é só clicar aqui, ó, 2 vezes e selecionar o número que você quer alterar. E pronto. Agora a quarta etapa é a gente exportar essa carta georreferenciada. A gente vem aqui em Rectify e escolhe a pasta que a gente quer exportar. E aqui a gente coloca o nome. Então eu vou só acrescentar um SAD69. Aqui a gente deixa sem compressão, para ficar com a maior qualidade possível. E clica em salvar. Ele vai criar agora uma imagem TIFF. E cada ponto dessa imagem vai corresponder a uma coordenada diferente. Bom, agora a gente finalizou o georreferenciamento nesse sistema de referência da carta topográfica. Então a gente vai vir aqui, adicionar dados, e vai adicionar o arquivo que a gente criou georreferenciado, o arquivo TIFF. Pronto, isso daqui a gente pode, né, excluir já. Agora que a gente fez o georreferenciamento da carta topográfica, a gente tem que fazer ela se adequar ao sistema de referência mundial, que é o WGS84. Então, para isso, a gente vai vir aqui em Search, vai colocar aqui Projetar Raster e dar um Enter. E aí você vem Projetar Raster e a gente vai reprojetar esse raster para o sistema de referência que a gente quer. No caso, o Sirgas 2000. Então, a gente vai selecionar aqui o arquivo. Aqui ele vai falar onde que a gente quer salvar. A gente vem aqui, seleciona, né? Pode selecionar o SAD69, apaga e coloca o Sirgas. Aqui a gente vai selecionar o sistema de referência que a gente vai querer converter. Vai lá em UTM, South America, pastinha do Sirgas 2000. Sirgas TM023S. É interessante que você adicione ela aos favoritos. Ela já está adicionada aos favoritos. Então, se você vir aqui, favoritos, clicar, dá um OK. Selecionamos aqui o sistema de referência. E agora é só dar um OK. Ele vai fazer a correção, né, de SAD69 para Sirgas 2000, que é uma diferença que eu acho que varia de 40 a 60 metros, né, em relação ao ponto. Porque o SAD69 ele é baseado numa elipse e baseado na superfície, né, num ponto central da superfície do terreno. Já o Sirgas 2000 é baseado num geóide e o ponto de referência dele é no núcleo da Terra, né? Então dá essa diferença.
Pronto, a gente converteu o SAD 69 para Sirgas 2000. Ele vai falar aqui que não está compatível com o sistema de referência aqui do ArcGIS. Você aceita, dá um fechar. E agora ele já adicionou aqui, ó. A gente minimiza, né, o SAD 69. E agora o georreferenciamento já terminou. Isso daqui é o que o teste queria que você fizesse. Agora a gente vai só conferir se ele está caindo em cima, né, de uma base online, que é a ideia, né, se você precisar vetorizar essa carta topográfica, né. Bom, agora o que a gente precisa fazer é mudar o sistema de referência do ArcGIS de SAD 69 para Sirgas 2000. A gente fez isso com a carta topográfica, agora tem que fazer isso com o sistema do ArcGIS. Aí vem aqui em sistema de coordenadas e seleciona, né, o Sirgas 2000, que vai estar aqui em favoritos. E dá um aplicar, aceita, ele vai falar que tem incompatibilidade, porque tem outros arquivos aqui com sistema de referência diferente. Mas você dá um ok, beleza. Agora só para vocês verem o erro que vai dar entre o SAD 69 e o Sirgas 2000 e o WGS 84. São 3 sistemas de referências diferentes. A questão é que o WGS 84, que é essa base online, esse mapa online, ele é compatível com o Sirgas 2000. Tipo, ele tem um erro de 30 a 40 centímetros, alguma coisa assim. E o SAD 69 para Sirgas 2000 e para WGS 84 já tem um erro de 30 a 40 metros, porque é o que eu tinha explicado antes. É baseado em outro modelo matemático. Então a gente vai colocar uma transparência neles. Vou clicar aqui, isso daqui não precisa fazer, a gente já terminou o processo. Só para vocês verem o erro, né, que eles apresentam. Pronto, vamos dar um zoom agora naquela regiãozinha lá da represa. Ó, aqui vai dar pra ver bem, ó. Eu vou tirar a seleção dos dois. Ó, esse daqui é o WGS 84, é o sistema de referência WGS 84, que tem uma precisão de aproximadamente 1 metro para todas as partes do planeta. Agora a gente vai colocar o SAD 69, que é um sistema de referência baseado na elipse, que eu tinha comentado com vocês. Então, ó, ele já dá esse erro aí que varia de 30 a 40 metros, aproximadamente. E agora a gente vai colocar o mais compatível com o WGS 84, que é o Sirgas 2000. Então ele já fica bem mais, né, compatível, assim. Ele tem um erro de, acho que 20 a 30 centímetros, alguma coisa assim. Bom, a primeira etapa está finalizada, o georreferenciamento da carta topográfica está feito. Eu vou abrir aqui eu vou começar um novo arquivo. Vou fechar, não precisa salvar nada, porque você já criou o arquivo lá georreferenciado e no sistema de referência correto. Então a gente vem aqui em adicionar dados, vem aqui nesse arquivo TIFF que você salvou como sistema de referência Sirgas, adiciona e adiciona a base online. E a pessoa que estava coordenando o teste, ela fez essa conferência, né? O georreferenciamento da carta topográfica é esse, você, né, precisar vetorizar, e é a partir daqui que você vai fazer. Agora a gente vai para a segunda etapa, que é a mais detalhada e que tem menos conteúdo no YouTube disponível, né? Antes da gente começar, eu queria pedir para vocês deixarem nos comentários os procedimentos que já pediram para vocês fazerem nessas etapas práticas. E também não esquecer de deixar o like caso o vídeo tenha te ajudado. A primeira coisa que a gente precisa fazer é inserir a ortofoto que vai ser usada como base para fazer o mapeamento de uso do solo. Foi disponibilizada uma ortofoto sem sistema de referência. Eu fiz o download de uma área aqui perto da minha casa. A minha sugestão é que você faça o download de uma área perto da sua casa, até para ser uma oportunidade para você conhecer a região melhor. Então eu vou deixar essa pastinha aqui para vocês fazerem o download. E então essa é uma etapa completamente opcional. Se você tiver interesse, você faz, senão você pula
para quando eu inserir a imagem. Eu deixei aqui um passo a passo, bem rapidinho, para a gente não deixar esse vídeo ainda mais longo. Então, aqui em São Paulo, a Prefeitura disponibiliza diversos produtos cartográficos. Um deles é a ortofoto, né? Então, caso você more aqui em São Paulo ou queira fazer de uma outra região aqui de São Paulo, você entra nesse site, o GeoSampa. Primeiro você vai nesse ícone que tem uma setinha para baixo, download de camada, seleciona mosaico de ortofotos, seleciona mosaico de ortofotos de novo depois, clica em JPEG_zip, seleciona ortofotos _MDC, e aí você vai abrir um PDF. Nesse PDF vai ter um mapa daqui da região de São Paulo com várias quadrículas. Cada quadrícula vai corresponder a um código. E aí, nesse caso, a quadrícula que eu queria aqui correspondia a esse código, 3312161. Aí você volta lá no site, vai no ícone pesquisar. Antes a gente foi no ícone com a setinha para baixo, de download. Agora a gente vai no pesquisar. Vai numa aba que ele tem, download de imagem, /MDC, seleciona ortofotos 2017 RGB, insere esse código, né, o código que você tiver interesse. Aí clica em cima dele, vai abrir um polígono no mapa interativo do site. Você clica em cima desse polígono, faz o download, e aí vai vir o arquivo zip. Esse é o arquivo zip, você vai, né, descompactar ele. Vão surgir dois novos arquivos, um JPEG e um que a gente vai usar, um JGW, que eu não sei para que serve. E aí, agora sim, a gente vai inserir a ortofoto. Pronto, a gente inseriu a ortofoto da região que você tiver interesse, qualquer região. E nesse caso, ela já vem georreferenciada. Se eu não me engano, ela já está georreferenciada. Ela já vem aqui, você vem em sistema de coordenadas e já vem em Stigas 2000 TM023S. A segunda coisa, a gente precisa adicionar a base que a gente vai usar para georreferenciar. Foi recomendado que a gente usasse como base o World Image mesmo. Ele vai falar que não tem um sistema de referência compatível, mas a gente já comentou sobre isso no georreferenciamento da carta topográfica. A gente só coloca aqui a ortofoto na parte de cima para visualizar melhor. E aí agora a gente precisa conferir como está o sistema de referência do ArcGIS, antes da gente começar a coleta dos pontos de controle. Ele automaticamente já está em Sirgas 2000 TM023S. Ele usou a primeira referência aqui da ortofoto. Mas caso esteja sem referência, você seleciona o sistema de referência aí da sua região, para a gente fazer o georreferenciamento, né, com o sistema de referência correto. Bom, agora o que a gente precisa fazer é fazer a coleta dos pontos de controle. Eu vou abrir essa tabelinha aqui e eu vou sugerir que vocês tirem a seleção, que vocês desmarquem esse auto-adjust aqui. No meu caso, no meu ArcGIS estava dando um erro. Toda vez que eu pegava um ponto de controle, ele ia crescendo um erro exponencial aqui, distorcia toda a imagem. Algum bug do ArcGIS. Não sei se está acontecendo no seu. Se não estiver acontecendo isso, você deixa isso aqui selecionado. Se não, você deixa desmarcado e no final do processo a gente volta aqui, marca, ele calcula o erro e a gente vê se está dentro de um padrão aceitável. Antes da gente começar a coleta dos pontos de controle para fazer o georreferenciamento, que é a etapa mais básica aqui do mapeamento de uso do solo, é interessante que você venha aqui em File e olhe as configurações de impressão, que a gente vai usar no layout. É interessante que você já pense no layout desde o começo. Já saiba onde você vai colocar esse mapeamento. Se você vai imprimir, se você vai colocar em um ambiente virtual. Isso tudo tem que ser manipulado aqui, ó. Caso você não queira essas pré-seleções, você pode clicar aqui, ó, desmarcar essa janelinha aqui e colocar um tamanho customizado. Eu vou deixar em A4 mesmo, porque não é o foco, mas caso você vá imprimir alguma coisa, é importantíssimo. Mesmo que seja para você colocar no Word, em qualquer lugar, é interessante que você saiba exatamente o tamanho que você tem para colocar esse mapa. Bom, voltando aqui para o georreferenciamento da ortofoto, a gente deixou desmarcado aqui essa opção, então a gente vai começar com os pontos de controle.
No georreferenciamento da carta topográfica, a gente vinha no ponto, clicava com o botão esquerdo, depois clicava com o botão direito e vinha aqui para inserir as coordenadas. Nesse caso, a gente vai fazer diferente. A gente vai achar um alvo natural de preferência não, necessariamente na superfície do solo, porque se você pegar um alvo que está acima da superfície do solo, o ângulo da imagem vai distorcer o local do ponto. Então você escolhe um alvo aqui que seja tanto visível da ortofoto e visível também da base online que você vai usar. Nesse caso, esse quadradinho branco que eu vou usar. Então você primeiro clica na base online para salvar, né, as coordenadas, de preferência no centro ali. Aí depois você abre a ortofoto, encontra, né, o alvo e tenta centralizar ele da melhor forma possível. Eu vou fazer a coleta dos pontos de controle, um para cada extremidade da ortofoto e talvez uns 2 pontos no centro. E aí eu já volto com vocês aqui e a gente habilita aquele auto adjust para calcular o quanto ficou o erro, né, do georreferenciamento. Outro comentário que eu queria fazer com vocês é um alerta sobre as quadras. As quadras são um ótimo alvo natural, mas você tem que tomar cuidado com essas quadras que estão, né, acima do nível do solo. Nesse caso aqui, ó, é um prédiozinho, ele está talvez no segundo ou no terceiro andar, então vai ter uma distorção bem grande. De preferência, necessariamente tenta achar essas quadras que ficam no nível do solo. Beleza, gente, já peguei todos os pontos aqui, ó, o ponto 1 desse lado, o ponto 2 aqui do lado inferior esquerdo, ponto 3 nesse cantinho na parte superior, o 4 nesse cantinho direito, um aqui no meio na parte superior e um aqui no centro da imagem. Agora a gente vai clicar aqui na tabela, ele fez toda a coleta dos pontos, e agora sim a gente vai clicar em Auto Adjust. Ó, ele calculou o erro de 0,7, um erro muito baixo, e isso é mais um indício de que essa imagem já estava georreferenciada e talvez esse 0,7 seja, sei lá, o que eu estraguei dela. Mas não tenho certeza. De qualquer maneira, o processo para georreferenciar é esse. E se ele der em torno de 5, alguma coisa, 6, 4, tá ótimo. Bom, então a gente vai fechar aqui. A coleta dos pontos de controle está feita, o erro está dentro do normal. Agora a gente vai clicar aqui em Rectify, igual a gente fez com o georreferenciamento da carta topográfica. E vai selecionar uma pasta da mesma maneira que a gente fez no anterior. Eu vou só acrescentar aqui o Sirgas. Aqui não precisa colocar compressão, tentar deixar na maior qualidade possível. Dá um salvar, ele vai criar um TIFF e vai assumir uma coordenada para cada pixel da imagem. Beleza, e agora é só a gente inserir esse arquivo gerado aqui no ArcGIS. Tá aqui, ó, ortofoto, underline Sirgas, TIFF. Adiciona, dá um update de georeference para assumir esses pontos e a carta assumir o georreferenciamento. Esse daqui a gente pode remover esse JPEG, não vai mais ser útil. Então é isso, gente. A primeira etapa de inserir a ortofoto e georreferenciar a ortofoto já foi. A gente pode tirar o mapa, a base online. E agora, a segunda etapa do mapeamento de uso do solo é criar um polígono delimitando a área de interesse. Era aleatório, a gente, né, tinha que escolher uma área de interesse para a gente fazer o mapeamento. Então a gente vai vir aqui em Catalog, vai encontrar a pasta que a gente quer, né, selecionou para fazer o mapeamento de uso do solo.
vai clicar com o botão direito na pasta que você quer que o arquivo fique. Vai vir aqui em New, Shapefile. Aqui você vai dar um nome para esse arquivo. Se eu não me engano, a gente tinha que colocar siglas para abreviar, siglas maiúsculas e para abreviar o que a gente queria, né? Então eu vou colocar LM de limites e vou colocar aqui polígono, que a gente vai fazer um polígono. E aqui a gente tem que editar e colocar o sistema de referência que a gente quer que o polígono fique, né? E dá um OK. Pronto, ele já criou aqui. Agora, para a gente fazer um polígono nele, a gente vai vir vai selecionar, né, a camada, vai vir em Editor, Start Edition, vai vir aqui em Create Future. Eu acho que, se eu não me engano, aqui também está o Create Future. Cadê? Aqui, ó. Ou nesse ícone ou nesse ícone aqui embaixo, né? Não sei se vai estar habilitado aí no seu ArcGIS. Seleciona ele e aí vai abrir outras opções para você criar polígonos diferentes, né? Eu vou deixar o polígono normal mesmo. E aí você escolhe uma região aí do mapa, aleatória, para você fazer o mapeamento de uso solo. Eu vou pegar só esse pedacinho aqui, que já tem exemplo suficiente para a gente fazer esse exercício. Clica 2 vezes, ele finaliza o polígono. Agora a gente já pode clicar aqui, ó, no editor, salvar edição e Stop Edition. Pronto, o polígono está criado. Eu só vou deixar uma transparência nele e trocar a cor, né? Deixar em vermelho nos limites. Beleza, esse é o polígono. A terceira etapa que a gente tinha que fazer era criar um buffer em volta desse polígono de área de interesse. Então a gente vem aqui em Geoprocessing, Buffer, seleciona aqui o shape que a gente quer criar o buffer em volta. Aqui a gente seleciona a pasta que a gente quer salvar esse buffer. A gente vem aqui, ó, seleciona a pasta e o nome. Vou colocar buffer underline LM, que é o buffer do limite da área de interesse. Clique em salvar. Aqui a gente vai colocar os metros do buffer. Eu vou colocar 5 metros, mas isso daqui é bem, né, bem relativo. O mais importante mesmo desse exercício é você saber fazer todas as etapas. Não é nem a precisão do geoprocessamento, nem o tamanho do buffer e tal. É assim, saber os procedimentos e um pouco de bom senso. Aqui, ó, é para você escolher se o buffer vai ficar só para fora da linha que você escolher, né, do polígono, ou dentro e fora. Eu vou deixar só do lado de fora. Aqui pode deixar em planar mesmo, deixa sem marcar essa última opção e dá um OK. Ele vai criar o buffer. Pronto, só vou trocar essa cor. Cor horrível, não gosto. Deixar um roxo aqui. E vamos colocar uma... Será que dá para colocar uma transparência? Vamos tentar colocar uma transparência. Clica com o botão direito, propriedades. A gente já fez isso no anterior. Display. Acho que dá para colocar aqui, né? Vamos colocar, sei lá, 30%. Aplicar, OK. Beleza, o polígono está criado, o buffer também. Então, essas eram as 3 etapas iniciais do mapeamento de uso do solo. A gente tinha que inserir a ortofoto, fazer o georreferenciamento, criar o polígono da área de interesse e criar o buffer em volta desse polígono. Agora, antes da gente começar a quarta etapa de fato, né, vetorização do mapeamento de uso do solo e com o geodatabase e todos os métodos de geração de banco de dados, a gente vai salvar esse projeto. E beleza, aí agora a gente pode, né, começar as próximas etapas. Bom, salvamos o projeto e agora, antes da gente começar a próxima etapa, eu queria mostrar para vocês como que os arquivos estão aqui na pasta. A gente tem essa pasta aqui principal, uso do solo, tem a imagem aérea, né, que a gente gerou a ortofoto aqui embaixo, tem o SLM, que são os limites, e tem o buffer.
o LM era para estar antes do buffer, se eu não me engano, né? Seguindo as recomendações que foram dadas, mas eu fiz no início de 2020, então eu não lembro exatamente como era para fazer essa legenda, mas tinha um padrão específico. Bom, então é isso. Agora a gente vai começar a fazer o planejamento para iniciar a vetorização do uso do solo. Então, o ideal seria que você fizesse, eu fiz aqui para ficar mais didático, e na verdade tinha que fazer também, né? Durante o processo, para você não se perder durante o processo, né? Então tem aqui o GeoDatabase, e esse GeoDatabase vai virar uma pastinha ali, vai ser só uma pastinha aqui no meio. Aqui embaixo de imagem, provavelmente vai aparecer essa pastinha, GeoDatabase, com o nome que você colocar. E aí eu vou nomear ela como uso do solo, e depois a gente vai criar Future Dataset. O Future Dataset vai ser um conjunto de Future Class. Então a gente vai dar o nome de residencial e nele vai conter as residências. E cada Future Class vai corresponder a um cor, vai ser meio que um shape assim. E dentro desse Future Class vai ter uma tabela de atributos e aí a gente vai ter a gente pode pegar uma coluna dela e fazer um preenchimento semiautomático, que vão ser os domínios. Então, dentro de resistência, a gente pode automatizar a vetorização. Tipo, a gente faz a vetorização ali e aí seleciona o número 1 e ele vai colocar como residencial horizontal. Esse domínio, além de dar uma agilizada no processo, ele também evita de deixar a tabela de atributos com erro. Bom, vamos começar aqui então criando o GeoDatabase. E vamos voltando aqui nessa tabelinha para a gente não se perder. Para criar o GeoDatabase, a gente vem aqui em Catalog, ou aqui no cantinho, ou então aqui, ó, nessa janelinha embaixo de Windows. Vai até a pasta onde você criou a pasta central. Ó, eu criei aquela pasta central uso do solo. A gente abre ela e aí clica com o botão direito, vem em New, File GeoDatabase. Ó, ele vai criar uma pastinha aqui, ó, junto com no meio dessa imagem. E agora a gente vai renomear esse GeoDatabase. Dá um Enter. É o uso do solo que eu tinha colocado, né? E dá um Enter e ele renomeia. Beleza. A gente criou aqui o GeoDatabase, já está criado. Esse vai ser o banco de dados que vai organizar todos os shapes, né, que a gente vai fazer ao longo do mapeamento de uso do solo, né, os Future Class. Então agora a gente precisa criar o Future Dataset. A gente vai criar esses 4 aqui, e depois vai criar o Future Class, né, nos respectivos Future Dataset. Volta lá em Catalog, clica com o botão direito, vem em New, Future Dataset. Pronto, agora a gente vai nomear, se eu não me engano é residências, né, o primeiro. Residencial. Primeiro residencial. Residencial, dá um avançar. Aqui a gente tem que selecionar o sistema de referência das coordenadas XY. Vamos colocar o padrão aqui da região, Sirgas 2000 TM023S, dá um avançar. Aqui ele pede o sistema de referência vertical da variável Z, deixa sem sistema de referência. E aqui é o padrão, né, de tolerância de erro, deixa no padrão mesmo. E clica em Finish. Aí ele vai criar aqui o Future Dataset residencial. Eu vou fazer isso para os próximos Futures Datasets, comercial, áreas verdes e vias. Isso daqui é um exemplo, tá? A nomenclatura, esse é só um exemplo didático. A nomenclatura vai depender do que o coordenador do projeto passar para vocês, né? Eu recomendo que vocês deem uma estudada no manual de uso do solo do IBGE. Eu vou deixar também no link para vocês fazerem o download do PDF. Bom, então eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Só um detalhe aqui, ó, é necessário que você coloque com aquele padrão de escrita para evitar erro, não pode ter espaço, e nem acento, nem nada.
Então, beleza, já criei aqui os 4 Future Datasets para a gente organizar as Future Class. Agora a gente vai criar as Future Class. As classes de feições, os shapes que a gente vai criando. Vem aqui com o botão direito, em cima, só deixa eu lembrar qual que é, áreas verdes. A gente vai ficar, vai ser só vegetação mesmo, VG, né? A gente vai colocar como abreviação. Esse VG aqui é a abreviação e esse verde é uma sugestão de cor, né, pro polígono. Pro conjunto de polígonos, né? Então vem aqui em áreas verdes, clica com o botão direito, vem em New, Future Class. Aqui a gente tem que colocar aquela nomenclatura para não dar nenhum problema, né? Nenhuma incompatibilidade. Sem acento, sem espaço. E aqui a gente coloca o aliás. Esse aliás, ele vai ser a nomenclatura que vai ficar aqui, ó, nos layers. E vai também direto para a legenda quando a gente for fazer o layout. É claro que dá para alterar depois no layout, mas enfim. Tinha uma regra também para a gente fazer a abreviação aqui. Vou colocar VG. Deixar só VG mesmo. Aqui a gente seleciona, né, o que a gente vai querer fazer com essa classe de feição, vai ser no caso o polígono. Então deixa o polígono marcado, dá um avançar, aqui deixa em default. E aqui a gente pode colocar todo, vou padronizar o uso do solo em todos. Aqui também não pode deixar espaço. Line VG. Agora sim a gente está especificando, né, qual vai ser a coluna da vegetação. Correspondente, né, ao Future Class da vegetação. Finaliza. Beleza. Agora eu vou fazer os demais aqui e a gente já volta. Nesse caso das vias, a gente vai fazer, né, uma parte diferente, que em vez das vias, né, seria um polígono, a gente vai fazer em linhas. Então a gente vem aqui, né, mesmo processo, só muda aquela etapa aqui, ó. Em vez de colocar polígono aqui, a gente coloca linhas. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar os domínios para automatizar o preenchimento desses Future Class. Cada um desses daqui corresponde a uma tabela de atributos. Dentro dessa tabela de atributos vai ter uma coluna. A gente vai pegar essa coluna e vai associar um código para a gente fazer um preenchimento semiautomático. Vai ser o domínio. Para a gente criar o domínio, a gente vai vir aqui, ó, em uso do solo, no Geodatabase central. No Geodatabase vem em propriedades. E aqui vem domínio. Então vamos criar o primeiro domínio, seguindo essa tabela para a gente não se perder. Vou colocar ela um pouquinho mais para o canto e essa daqui aqui. Ela não vai ficar aberta ao mesmo tempo. Mas o primeiro domínio a gente tem que colocar residências, vai ser o nome do domínio. Então a gente coloca o nome do domínio aqui, ó, residências. Residências. Deixa sem descrição mesmo. Aqui a gente vai selecionar o tipo de... O texto, né? A gente vai colocar texto aqui, né? Um código para descrever alguma coisa. Tipo, tem outras variáveis, né? Que dá para colocar, mas a gente vai usar o texto. Então, em residências, a gente vai colocar a opção número 1. Vai ser residencial horizontal. Residencial horizontal. Nessa descrição aqui a gente pode escrever corretamente, né? Se eu não me engano, com acentuação, espaço, etc. Residencial horizontal e a opção 2 vai ser residencial vertical. Dá um aplicar, beleza. Agora a gente vai fazer outro domínio, correspondente ao comércio, né, Future Dataset comercial. Então vamos colocar comércio. Comércio, a gente vai selecionar o tipo de descrição.
texto. Código 1 vai ser indústria e outros serviços, né? Nos respectivos Future Dataset. Beleza, dá um aplicar. Agora vamos criar outro domínio. Depois a gente vai relacionar com a coluna de cada um deles. Dá um aplicar. Ele está falando que não tem nome, mas tudo bem. Dá um aplicar, ok. Pronto, agora a gente já criou o Future Class. Aqui, ó, a gente já criou tudo. A gente já criou o GeoDatabase, o Future Dataset, o Future Class, os domínios com base no Future Class. E agora a gente precisa sinalizar para o ArcGIS para relacionar esses domínios com o Future Class, né? Com a tabela de atributos de cada um dos Future Class. Para isso a gente vai vir aqui em Search, vai escrever assign, vai dar um Enter, assign domain, beleza, a gente abriu aqui, agora a gente vai selecionar, vamos ver aqui, residencial, né? A gente vai selecionar a tabela de atributos correspondente ao residencial, ao Future Class na RS, que é o das residências. Vai selecionar aqui o uso do solo RS. E aqui o domínio que a gente criou, de residências. Pronto. A gente está falando para o ArcGIS, né, para relacionar aquele preenchimento automático com a coluna de residências e de uso do solo do Future Class Residências, né? Aqui não precisa preencher mais nada e dá um OK. Ele vai calcular, você dá um close. Agora a gente vai fazer isso para os demais. Beleza, a gente já fez a associação dos domínios com os Future Class, com as classes de feições, e agora a gente pode finalmente começar a iniciar a vetorização aqui da imagem, né? A vetorização do uso do solo. Quando você for fazer essa tabelinha aqui, ó, e supor, né, tipos de legenda, é interessante você dar um zoom aqui na imagem e ver mais ou menos do que contém nela. Eu fiz um exemplo bem basicão, assim, como recurso didático, mas é interessante você investir esse tempo organizando, né, enumerando mesmo num bloquinho de notas o que você consegue visualizar, e aí depois criar essa tabelinha mais organizada, que aí vai facilitar bastante na hora de você criar todos esses arquivos para organizar o banco de dados. Bom, então a gente acabou de direcionar o domínio para os determinados Future Classes, e agora o que a gente vai fazer é mudar a cor de cada um deles para a gente já ir tendo uma noção ao longo do mapeamento. Beleza, a gente já associou uma cor e agora a gente vai iniciar a vetorização. Finalmente a gente vai iniciar a vetorização. Primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar a classe de feição que você quer. Eu vou pegar aqui a vegetação, vai vir aqui Editor, Start Edition, vai selecionar aqui a classe de feição que você quer, VG, ok. Agora aqui a gente vai abrir o Create Future e vai selecionar aqui o VG. Ó, eu vou fazer um teste só para vocês darem uma olhada. Vou abrir aqui, ó, atributos. Vamos iniciar aqui a vetorização dessa pracinha aqui bem rapidinho. Vou fazer sem
dá um duplo clique para ele finalizar o polígono, e aí aqui vai ser o domínio, ó. Você vai meio que automatizar, você vai, né, semi-automatizar o preenchimento dele. Como aqui tem, né, grande porte, eu vou colocar só pequeno porte, onde não tem realmente árvore grande. Então esse daqui, né, vai ficar como grande porte. Mas isso não tem muita importância, né? Só o que importa mesmo é você saber usar essas ferramentas. Essa nomenclatura é só um exemplo didático. Mas a outra opção Outra opção para a gente usar o domínio é a gente fazer isso aqui, ó. A gente vai em Create Future, seleciona o VG, clica com o botão direito, vem em Propriedades. E aí aqui, ó, onde está Null, a gente pode clicar e selecionar, por exemplo, o grande porte. Dá um aplicar, dá um OK. Pronto. Aí a gente volta aqui em Atributos e todos os polígonos que a gente fizer a partir de agora vão ser vegetação de grande porte. Quer ver, ó? Vou vetorizar essa pracinha aqui bem porcamente. Ó, finalizei. Aqui, ele já ficou como grande porte. Já. Ele não me deu mais aquela opção lá para escolher. Só para conferir, a gente vem aqui, botão direito, abrir tabela de atributos, aqui, ó, grande porte. Vamos fazer mais um. E aí eu já dou uma acelerada e tento terminar essa classe de feições. Olha lá, grande porte, ele não me deu a opção. Grande porte, certinho. Agora, para desabilitar isso daí, a gente volta lá aqui em Create Future, seleciona o VG, botão direito, Propriedades, vem aqui em grande porte e deixa em Null. E dá um aplicar, OK. Pronto, agora toda vez que a gente for vetorizar, ele vai, né, perguntar a opção que eu quero. Vamos ver se a gente consegue pegar esse corredor aqui, que eu acho que é por onde passa a fiação. Ó, pra gente manipular o mapa, lembra que é a bolinha do mouse. Pra você não apertar sem querer. Mas, ó, você apertou sem querer aqui, ó, fez essa cagada. Geralmente acontece. Clica com o botão direito e coloca deletar stick. Então, vamos começar de novo. Bolinha do mouse. Vem até aqui e dá um duplo clique. Agora a gente vem aqui em atributos, seleciona o que a gente quer. Colocar pequeno porte, que é predominantemente, né, de pequeno porte aqui essa região. E é isso, eu vou tentar finalizar aqui e já volto com vocês. Bom, gente, terminei de vetorizar aqui bem rapidinho alguns exemplos, né, de partes de vegetação, né. Vamos ver como é que ficou a tabela de atributos. Ó, algumas de grande porte, acho que só uma de pequeno porte, ó, que é essa daqui, que é essa do meio. Então, o que a gente vai fazer agora? Finalizamos, supondo que a gente finalizou aqui a vetorização, né, da vegetação. A gente fecha aqui, vem em Editor, Stop Edition e clica em Salvar. Salvar as edições, beleza. As edições estão salvas, os shapes são esses. Bom, para começar aqui a próxima vetorização da próxima Feature Class, clica em cima dela. A gente vai começar aqui com comercial. Vem em Editor, Start Edition. Seleciona o comercial, CO. Dá um OK. Aí seleciona ele aqui, ó, é importante você clicar aqui na Create Future, para ele aparecer as opções de polígonos, né? Então vamos iniciar aqui a vetorização do comercial. Então, beleza. Na parte de comércio, né, serviços e indústria, eu peguei alguns exemplos aqui só para a gente pegar um pouco de cada. E agora a gente tem que vir aqui, quando você finalizar, né, a vetorização, vem aqui em Editor,
salvar edições, editor novamente, Stop Edition. Beleza, a gente terminou aqui, entre aspas, né, indústrias e serviços. Agora a gente vai vir aqui em residencial. Finalizei a vetorização aqui da parte residencial, residencial vertical, residencial horizontal. A gente vem aqui, salvar edições, Stop Edition, e beleza. A vetorização aqui das partes que tinham lá o domínio e tal já foi finalizado. Agora a gente vai fazer a vetorização aqui das vias pavimentadas. A gente vem aqui, igual a gente fez nos demais, seleciona aqui a camada, vem em editor, Start Edition, seleciona aqui o VP, dá um OK, vem em Create Features, seleciona VP, e aí seleciona a linha aqui, né, pra gente fazer as linhas. Beleza, a gente terminou aqui a primeira linha, mas aqui, ó, ele deu uma grudada aqui, então vamos editar esse ponto, ó. Vamos cancelar isso daqui. A gente vem aqui, ó, em editar vértices e seleciona isso daqui pra cá. Dá um... Beleza, só clicar aqui e ele já atualiza. Então é isso, terminei de fazer o exemplo de vetorização das ruas. A gente vem aqui em editor, salvar edições, vem aqui em Stop Edition. Terminamos as vetorizações, criamos o GeoDatabase, os Futures Datasets, os Future Class, né, relacionado com o respectivo Future Dataset, e utilizamos o domínio para realizar o preenchimento automático e semiautomático, né, do Future Class. Agora a gente precisa fazer um layout para finalizar esse mapeamento de uso solo. Para isso a gente vai aqui em File, Page and Print Setup, e vai selecionar se você quer em modo retrato, paisagem. Eu vou deixar em modo paisagem, mas é aquilo que eu tinha comentado com vocês, né? Vocês têm que saber, antes de começar a fazer o mapeamento, que é interessante que você saiba exatamente as dimensões que você tem para inserir esse mapa. Caso ele... Se ele for impresso, isso daí já é um problema, né? Você vai ter que alterar, sei lá, talvez alguns detalhes não apareçam. Então é interessante que você já saiba. Bom, então a gente já alterou aqui, deixou em modo paisagem, dá um OK. Agora a gente vem aqui embaixo, clica em Layout View, e vai agora manipulando essa área útil aqui do mapa. Ó, eu vou deixar ela mais ou menos aqui. E agora a gente vai manipulando o tamanho da escala e vai direcionando o mapa para ele assumir, né, a maior área possível. Vou colocar aqui uma escala de 3.000, 3.500, Ó, você vem nessa mãozinha aqui e vai direcionando o que está aqui dentro. Até que ele fique do mesmo tamanho da borda da ortofoto. Enquadrei aqui mais ou menos onde deveria ser. A gente só dá puxa um pouquinho para cá. A gente vai precisar inserir a grade de coordenadas. Para inserir a grade de coordenadas, a gente vem aqui em Layers, botão direito, Propriedades, vem aqui em Grades,
nova grade, dá um avançar. Aqui a gente coloca 3, eu fiz o teste e deu uma dispersão assim aceitável. Se você deixar 30 aqui, ela vai ficar muito esparsa, é capaz que apareça só uma grade aí. Aí você dá um avançar. Aqui não precisa mexer, avançar. Finaliza. Aí aplicar. Ele vai falar que tem uma incompatibilidade, né? Porque tem essa camada do Word Image. E ele está num sistema de referências diferentes, mas você dá um OK e OK. Beleza, a gente já tem a grade de coordenadas. Agora uma coisa que eu queria fazer é colocar essa nomenclatura aqui, ó, na vertical e não na horizontal, para ocupar menos espaço. A gente vem em Layers, botão direito, Propriedades, seleciona aqui Grade, vem em Propriedades da grade, vem aqui em Labels, e aqui embaixo, orientação da label. Coloca Right, orientação vertical, Right Left. Dá um OK e aplicar. Beleza, ó. Agora está na horizontal, está na vertical, ele vai ocupar uma área útil menor. Vamos inserir um título. Vou colocar só um título aleatório, porque a gente vai ter que clicar com o botão direito em cima dele, em propriedades, e conseguir todas as outras configurações. Então vamos colocar o uso do solo. Vem aqui em Change Symbol, para a gente colocar um negrito e aumentar o tamanho da letra, colocar 26, vamos ver como é que fica. Esse layout, gente, esse daqui tem normas cartográficas que exigem que você coloque, né, uma série de características e a posição também, mas a gente vai fazer só um layout bem básico, só para finalizar o processo e mostrar que a gente sabe fazer um layout, né? É só passar as instruções que a gente precisa e a gente consegue, né, realizar o layout com os padrões definidos pela empresa, né? Então, depois de a gente inserir um título, a gente precisa colocar uma barra de escala. A gente vem aqui em Inserir, barra de escala, desce até aqui, vem nessa barra aqui que é só uma barra contínua mesmo, com a numeração em cima em quilômetros. Dá um OK. Ele vai colocar uns números meio aleatórios, mas já dá para ter uma ideia da distância que a gente deve colocar para ficar mais ou menos, né, aceitável. Clica com o botão direito, Propriedades. Vem aqui, ó, em variações, né, da divisão. Adicionar divisões e valores. Não, mas primeiro, gente, eu vou colocar aqui em metros, porque vai ficar melhor para esse tamanho de escala. Depois de colocar, vamos colocar a abreviação aqui, ó. Depois de colocar em metros, vamos colocar a abreviação de metros. Coloca um aplicar. Olha lá, ele já colocou um Mzinho ali, agora a gente vai colocar aqui a distância que a gente quer. Vou colocar 300 metros, 3 divisões, subdivisões, aplicar. Não ficou muito bom. Vou tentar algumas outras aqui e eu já volto com vocês. Depois de a gente inserir a grade de coordenadas, o título e a barra de escala, a gente precisa colocar a legenda. Vem aqui em Inserir, Legenda. E agora a gente seleciona as legendas que a gente acha que tem relevância. Isso daqui é o que vai ficar na legenda aqui no layout. Então vamos tirar isso daqui, não precisa da legenda da ortofoto. A gente vem nessa setinha e ele joga para lá de novo. O buffer pode deixar, limites limites pode deixar. Limite da ortofoto pode tirar também, porque ele não tem relevância para esse mapeamento. Dá um avançar. Vamos colocar aqui uso do solo. Dá um avançar e avança. Depois a gente pode configurar isso manualmente. Ó, essa é a legenda primitiva que ele gera, né, sem a gente alterar muitas configurações. Mas aí caso a gente queira, né, alterar a nomenclatura, a gente clica com o botão direito em cima dela, coloca converter para gráficos. Clica com o botão clica com o botão direito de novo, coloca para desagrupar. Beleza, ele desagrupou agora. Aí a gente vem na parte que a gente quer alterar,
clica com o botão direito de novo, coloca desagrupar, ele vai separar o ícone do texto. A gente clica com o botão direito de novo, como se não bastasse as outras vezes, vai em propriedades, e aí a gente consegue manipular aqui a legenda e colocar o que a gente quiser. Esse daqui eram os limites, né? Colocar limites, não, colocar área de interesse. Aí dá para usar acentuação, etc. Área de interesse, vamos colocar em negrito. Aplicar área de interesse. Propriedades, e vai fazendo isso ao longo do... Não, na verdade tem que desagrupar. E vai fazendo isso ao longo da legenda e vai manipulando ela do jeito que você achar necessário. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Bom, terminei de fazer uma nomenclatura aqui bem básica, que representa, né, o mapeamento de uso do solo. E outra sugestão é que dá pra gente editar esse ícone aqui também, ó. Dá pra gente vir em propriedades, vem aqui em frame e dá pra colocar uma borda nele, ó. Aí é bom que dá uma destacada melhor na cor, ó, fica vendo. Ó, fica bem melhor. Vou colocar nos demais e a gente já volta. Outra coisa que dá pra gente colocar é a fonte, né? A gente vem aqui em inserir texto, ele vai abrir um texto aqui geralmente no meio da imagem, arrasta ele pra cá, clica com o botão direito, propriedades, e a gente pode colocar a fonte aqui. Eu vou colocar a fonte GeoSampa, que foi de onde eu tirei. É meio que uma abreviação, né, da fonte. GeoSampa 2020. Foi acessado em 2020, a gente sabe que essas fotos foram realizadas em 2017. Mas eu vou colocar GeoSampa 2020. E... deixa eu ver. E dá pra gente colocar a fonte aqui também, ó, do... Vou cancelar aqui, vou dar um OK. Mas dá pra gente colocar a fonte aqui do Word Imagery também. Vem em propriedades. A gente vem aqui em geral e aqui tem os créditos, ó. O Word Imagery é uma contribuição de todas essas empresas aqui e organizações, então dá pra gente resumir ela com só deixar o Word Imagery mesmo, como é só um exercício, dá pra deixar dessa maneira. Mas essas são todas as fontes que contribuem para o Word Imagery disponibilizar todas aquelas imagens, né? Vamos dar um copiar aqui. Pode fechar aqui, a gente clica com o botão direito, propriedades, coloca ponto vírgula, Word Imagery 2020. Que a gente usou como base de referência, né, para georreferenciar a ortofoto, e a ortofoto a gente retirou do GeoSampa. O resto a gente, né, criou. Então a gente dá um aplicar, OK. E aí coloca a fonte aqui embaixo. Bom, então aqui no layout a gente criou um título, colocou a grade de coordenadas, colocou uma barra de escala, a legenda e uma fonte. Agora a gente precisa colocar uma seta para simbolizar o norte. Então a gente vem aqui em inserir, seta, eu geralmente uso essa pretinha aqui mesmo. E vamos colocar no canto superior direito. Vamos dar um zoom ali. Ó, ela não fica tão bem destacada, mas não é a ideia, né? Ela não tem necessidade que ela fique tão destacada mesmo. Então é isso, gente. Esses foram os procedimentos que a gente deveria ter feito. Esses foram os dados que a gente deveria ter produzido. O georreferenciamento da carta topográfica no sistema de referência mais atual, CIRGAS 2000. E o mapeamento de uso do solo com a abreviação, a nomenclatura assim, que eles especificaram, que eu não lembro exatamente como que era. O Geodatabase, né, os shapes organizados no banco de dados em Geodatabase. E a minha sugestão é que você refaça, né, esses procedimentos aí da sua região. E o meu feedback desse exercício, assim, em termos de estratégia, era você gastar mais tempo com a legenda, produzindo a legenda do mapeamento de uso do solo.
Com aquela legenda que a gente fez ali no bloco de notas, aquilo ali é o ideal para você fazer, vale a pena gastar um tempinho com aquilo ali, e depois você dá uma agilizada, vetoriza do jeito que eu fiz rapidão, e produz o layout mais rápido para você conseguir concluir a tarefa. Aí assim que você concluir, você vê, tem o tempo, né, para arrumar alguma coisa, para ajustar a vetorização, para melhorar esse layout. Esse layout aqui é o basicão do basicão. Dá para fazer, assim, acrescentar várias outras coisas e ajustar ele de uma maneira muito melhor. Espero que vocês tenham conseguido me acompanhar. Se você não conseguiu fazer alguns dos processos, deixe aí nos comentários que a gente tenta responder. Se você sabe a dúvida desse comentário e ela não foi respondida também, deixa aí nos comentários. E não esquece também de colocar quais procedimentos já pediram para você fazer. Além de deixar o like, né, caso você esteja com a conta logada aí, que eu sei que nem todo mundo fica com a conta logada. É isso, gente. Tamo junto, é nóis.